Este pequeno curso de água representa o maior e mais importante rio inteiramente brasileiro, o Rio São Francisco. Sua nascente histórica está localizada nos chapadões do Parque Nacional da Serra da Canastra, em Minas Gerais, e atravessa as planícies de altitude deste parque. Com o objetivo de desvendar o universo subaquático dos peixes desta bacia, pesquisadores mergulharam no Rio São Francisco, iniciando uma jornada extraordinária para conhecer melhor esses animais. Embrenhamos na mata e dentro em pouco começamos a ouvir o barulho da cachoeira. De repente, avistei o seu começo e logo em seguida pude vê-la em toda a sua extensão. O espetáculo arrancou de mim um grito de admiração. É essa a nascente do Rio São Francisco. Esse relato é do naturalista francês Auguste Saint-Hilaire, que em 1820 percorreu a região da Serra da Canastra e, ao ver a beleza da cachoeira Casca d'Anta, a maior queda do Rio São Francisco, se emocionou com sua nascente. No entanto, estudos indicam que a verdadeira nascente geográfica do Rio São Francisco se encontra no município de Medeiros, onde nasce o Rio Samburá, que possui maior calha, vazão e extensão que o Rio São Francisco em sua confluência. O Rio São Francisco, em sua cabeceira, possui águas límpidas, oxigenadas e levemente ácidas, intercalando trechos de corredeiras e poços que correm sobre pedras e cascalhos que compõem o fundo do rio. As águas rápidas e turbulentas, típicas desta região, ajudam a oxigenar a água. Após uma sequência de corredeiras e cachoeiras, são formados poços que geralmente possuem águas mais profundas, correnteza lenta e deposição de sedimentos arenosos e restos vegetais. Essa camada de restos vegetais e detritos é chamada de folhiço, que se acumula no fundo dos poços do rio. Para observar a fauna de peixes que habitam locais de difícil acesso, foram utilizados cilindros de ar comprimido. Tem um peixe também, isso não falei, chama douradinho saipé. A corimba não tem dente, né? E esse tem dente. Ele vem junto com as corimbas no meio. Uns falam saipé, outros falam tabarana. Eu conheço só por saipé. O saipé tem aqueles cantinhos que esse está subindo, fica assim, né? Então ele vive mais na pedreira, nas lugares de pedra, água forte, cachoeira. É a vida dele. Ah, esse é mais carnívoro, né? Ele gosta de pegar o lambari. Quando você está na beira do rio, você vê um ataque de tabarana nos lambari. É quando começa, pula 10, 15 lambari de uma vez para fora d'água, sabe? Tabaranas, também conhecidas na região como dourado saipé, são os maiores predadores do Rio São Francisco em sua cabeceira. Estes peixes formam grandes cardumes que patrulham o rio em busca de presas. Alguns lambaris habitam águas turbulentas, onde encontram alimento e proteção contra predadores.
Mas a evolução da relação entre presa e predador oferece ferramentas de ataque e defesa para ambos, e a tabarana descobriu uma forma inteligente de capturar os lambaris. O ataque começa com a tabarana pegando impulso na corredeira para ganhar velocidade e surpreender estes pequenos peixes. Os peixes que eu conheço aqui é a papaterra, essa aqui é a corimba, né? O cascudo, esse da marinha canivete e bagre, tá? É esses peixes que tem aqui. Aqui nunca existiu dourado, que eu lembro, não. Nunca teve, não. O que mais, vamos começar do que tem mais, né? É a corimba, né? E nós chamamos papaterra, né? Também, não é corimba. Traíra, mandi, matrinchã, né? Matrinchã é mais pouco, mais tem. Os dois mandi, que o mandi tem um amarelo e um branco, que nós chamamos chorão, né? Não é isso? Tem a tubarana, né? O piau três pintas, mandi. Antigamente tinha muito aquele chorão que eles falam, mandi prata, né? Corimba, pra mim, eu acho que corimba é 95%, na estatística minha, né? Corimba são 95% que existe. O resto é piau, manti, mas a maior parte é corimba. Observadores natos do ambiente aquático, os ribeirinhos citam as corimbas, também chamadas de papaterras ou curimatás, como os peixes mais abundantes do Rio São Francisco. Também são encontrados canivetes, pequenos peixes que mordiscam uma fina camada de organismos vegetais e animais que crescem sob as rochas. Estes organismos também são um importante alimento para o charuto, espécie da família dos canivetes. Outro peixe comum na cabeceira do Rio São Francisco é o piau-rola, também conhecido como piancó. Esta espécie prefere habitar locais de águas rápidas com fundo composto por pedregulhos e cascalhos. Cascudos, também chamados de caris, são encontrados em hábitats de corredeiras, os quais, durante o dia, se camuflam entre as pedras. No entanto, durante a noite, é que algumas espécies possuem maior atividade comportamental. Tem cascudo de todo tamanho, que fora daqui tem uns cascudos grandes, você viu no mercado, né? De meio quilo. Cascudo também, tem o cascudo que fica agarrado nas pedras, você custa ver ele, tem que prestar bem atenção também. Só anda rastejando, O que ele come, eu ainda fico até fazendo ele, a boquinha dele é por baixo, né? Não é assim? Né? E ele deve ser imitar a papaterra, né? Mas é, né? Não é? Mas é comendo tem assim, né? As espécies mais comuns à noite são os cascudos, que possuem corpo achatado e forte preferência por águas rápidas. Estes peixes se deslocam no rio com destreza e raspam para sua alimentação material vegetal e detritos que se acumulam sobre as rochas. As nadadeiras e a boca em forma de ventosa auxiliam estes peixes a se equilibrar no fundo rochoso do rio. Traíra também é mais difícil de ver porque ela fica parada, você não vê uma traíra. Não é igual a corimba que fica dando volta, nadando, né? É um peixe que fica parado. Às vezes você vê ela tá quietinha lá na pedra, lá, paradinha, né? A traíra é um peixe, tanto podia ser chamado peixe de lagoa. A traíra gosta de água parada. Tem dente, eu não lembro do olho. Não, diz que não. Água parada, aquelas capitinhas, né? Os cantos.
A presa passou na frente. Um abraço, né? A traíra é um peixe de hábito noturno que vive preferencialmente na margem dos rios ou em locais de pouca correnteza, onde fica camuflada para capturar sorrateiramente suas presas. Outros peixes também são encontrados à noite na cabeceira do rio São Francisco, mas geralmente encontram-se em repouso. A região da Serra da Canastra possui uma paisagem peculiar, rodeada por serras e fazendas e habitada por agricultores de vida simples e agradável. Eu queria morar na beira de um rio, uma serra, portanto Deus foi tão caprichoso comigo que deu do jeito que eu queria. Então você viu, ó, o rio na porta da cozinha, no fundo da minha horta, e a serra na porta da sala. A gente que é ribeirinho, né? Dele nós tiramos alimento, nós tiramos a água, né? A gente... É impressionante, né? Depois que parou o garimpo e desassoreou o rio, nossa senhora, tanto aí, a tarde de Corimba aqui é praga. Ou é garimpo ou é turismo. Porque não tem jeito, buraca tudo, arrebenta tudo, desmata tudo, suja a água do rio. Como é que uma região de turismo funciona desse jeito? Não tem como. Ver o São Francisco correr pra mim é como se fosse uma veia de sangue no meu corpo, entendeu? O rio pra nós, ele é... simplesmente ele é tudo, né? Tudo que você puder fazer para preservar o rio, zelar do rio, é como se você estivesse fazendo com o seu filho. Os meses de outubro a março compreendem a estação chuvosa, com nuvens carregadas, neblina e precipitação na cabeceira do Velho Chico. Os pesquisadores continuam sua missão durante o início das chuvas, mas os mergulhos não são indicados nesse período devido à perda de visibilidade embaixo da água e aumento considerável do volume das águas do rio, impossibilitando a continuidade dos trabalhos. O rio Cipó pertence à bacia do rio São Francisco e nasce nas encostas da Serra do Espinhaço, no Parque Nacional da Serra do Cipó. Este rio chama atenção pelas belas cachoeiras e corredeiras que correm sobre seu leito rochoso, pelo alto grau de preservação ambiental e por possuir águas límpidas, ácidas e altamente oxigenadas. O rio Cipó também é conhecido por possuir uma rica fauna de peixes. As águas rápidas dificultam um pouco o trabalho, mas revelam espécies de peixes típicas desse ambiente.
Milhares de piabas e lambaris habitam refúgios próximos a corredeiras e dividem pacificamente ou não esse espaço com outras espécies. As águas turbulentas carregam itens de origem animal e vegetal para esses pequenos peixes que oportunamente ficam contra a correnteza à espera dos alimentos à deriva. Alguns lambaris também habitam águas menos correntosas do rio e, quando possível, dividem o alimento com o cardume. Outro pequeno peixe facilmente encontrado no rio Cipó é a mocinha, que se desloca sobre as pedras com o auxílio das nadadeiras. Na margem do rio, lambaris e mocinhas formam grandes cardumes para se alimentar. Devido ao pequeno porte e grande abundância, estes peixes são fundamentais na base da cadeia alimentar em um ecossistema aquático. Já os canivetes formam cardumes organizados para alimentação no leito rochoso do rio e também utilizam as nadadeiras peitorais para locomoção. O leito rochoso e as águas rápidas do rio favorecem o crescimento de algas, fungos e pequenos organismos, que são os alimentos preferidos destes peixes. Outros fatores podem influenciar na distribuição destes pequenos peixes, como a predação. Tem dourado também, mas o dourado é mais difícil. Costuma ter dourado até grande. O dourado é o mais bonito. É o dourado. O dourado é brabo demais, meu filho. É velhaco, só você vendo. Vai rodeando, né? Vai rodeando, ela rodeando até levar no lugar apropriado para eles dar o bote, né? Aí quando ele dá o bote, voa peixe para todo lado. Pula no seco, pula em qualquer lugar para tentar escapar. Ele vai juntando, seca daqui, seca dali, seca daqui, para levar essa lá no recanto. A que ele leva no recanto, meu filho, ele monta em cima e ele pica no meio. O dourado é um dos mais belos e importantes peixes da bacia do São Francisco, sendo a maior espécie de escama dessa bacia. Conhecido como o Rei do Rio, habita preferencialmente ambientes próximos às corredeiras e patrulha constantemente a coluna d'água. Assim como a tabarana, o dourado é um predador que investe rapidamente sobre suas presas. Sarapó, ele é comprido e é mole igual uma cobra. Mesma coisa de cobra. Você pensa até com uma cobra, mas não é. Ele é um peixe, uma carne muito mole, sabe? Mas tem ele. O sarapó, o peixe espada, dificilmente você vê esse de dia. Porque é um peixe que ele esconde muito. É a melhor isca de pindeiro que tem, é o sarapó. E é o único peixe que nada de ré. Os mergulhos noturnos no rio Cipó revelam uma peculiar fauna de animais aquáticos. A tuvira, também conhecida como sarapó, possui corpo alongado semelhante a uma cobra. Espécie de hábito noturno, estes peixes, quando saem para caçar seu alimento, frequentemente disputam território no fundo do rio.
Este bagrinho de corpo alongado também é facilmente encontrado à noite no rio Cipó. Ele falou cascudo laje aqui, eles falaram, aqui não tem nada a comer não, ele é casco puro. Agora já o Angola é maior. Fica até desse tamanho aqui, assim, eu já peguei aqui, desse tamanho desse aí. Cascudo tem, cascudo fica debaixo da lapa. Vai no barranco, faz um buraco também e fica. O cascudo de dia é muito difícil. O de dia ele sai um pouquinho assim para esquentar sol, né? Às vezes você tá intocado assim, ele sai um pouquinho para esquentar sol. Mas ele sai mais à noite. À noite que ele sai para pastar. Mas, como de costume, os peixes noturnos mais abundantes são os cascudos. São tantos cascudos que aparecem à noite que fica difícil até guardar o lugar no rio. O cascudo laje possui o corpo bem mais achatado que o cascudo comum. Prefere habitar lajeados de pedra e se alimentar de algas que crescem sobre o leito do rio. Principal predador noturno encontrado no rio Cipó, a traíra, aguarda o melhor momento para dar o bote em suas presas. A pirapitinga, que se encontra ameaçada de extinção na bacia do rio São Francisco, é uma espécie extremamente sensível às mudanças ambientais. No entanto, este peixe é relativamente comum no alto rio Cipó, devido ao excelente grau de preservação de suas águas e matas ciliares, que fornecem grande parte do seu alimento. O rio Cipó corre serpenteando o Cerrado Mineiro, formando belas paisagens ao longo do seu curso. Os pesquisadores continuam os mergulhos no rio dezenas de quilômetros abaixo e observam que a fauna de peixes tornou-se mais rica e diversificada do que a montante. O rio Cipó, com maior volume de água e diversidade de habitats, abriga uma exuberante fauna de peixes composta por diversos piaus, pacus, dourados, curimatás e espécies de menor porte. As matrixãs estão entre os peixes mais belos da bacia do São Francisco. Esta espécie habita locais com mata ciliar preservada, formando grandes cardumes que nadam de forma agrupada num comportamento típico de defesa contra predadores. O piau verdadeiro é a maior espécie de piau da bacia, apresentando a ponta das nadadeiras amareladas. Estes peixes vasculham o fundo do rio à procura de alimentos, geralmente frutos, sementes e invertebrados. Outra espécie de piau comum no rio é o piau jejo, que possui uma listra negra ao longo do corpo e prefere viver em locais com cascalhos e pedras, de onde retira seu alimento. O piau-rola passa o dia procurando pequenos invertebrados em locais de cascalho. Ao revolver o fundo do rio,
este peixe seleciona o alimento na boca e descarta o substrato. Este comportamento atrai outros pequenos peixes oportunistas interessados no substrato levantado pelo piau. O pacu nativo da bacia do São Francisco possui as nadadeiras avermelhadas, corpo arredondado e habita a calha do rio, alimentando-se principalmente de frutos e sementes. Já os pacus juvenis preferem habitar as margens mais rasas do rio Cipó, minimizando desta forma a presença de predadores. Estes pequenos peixes ficam à espera de itens alimentares à deriva, podendo se alimentar tanto na meia água quanto no fundo do rio. Espécie de hábito noturno, a traíra também é encontrada no rio durante o dia, assim como os cascudos, que podem aparecer durante o dia para se alimentar. A azulega, ela é... O cangote dela é meio redondo, meio redondo. Curimatã, no caso, tem a croa, para nós aqui, a croa e a azulega, né? A azulega que marca o território, que lambe. Não, ela só dá aquela carreira ali, né? Só nela ir pro lado da outra já corre. A curimatã, ela fica lambendo e cuspindo areia, o cisco. A curimba tem um beiço grande assim, você sabe, né? Agora ela fica na lapa lambendo. A curimatá-pacu, também conhecida como zulega, é a maior espécie de curimba da bacia do São Francisco. Esses peixes possuem os lábios espessos com vários dentículos que raspam as algas e detritos no fundo do rio. Ao raspar o substrato, deixam marcas características no fundo do rio, chamadas por alguns ribeirinhos de beijo da curimba. Devido à grande abundância e ao hábito alimentar, este peixe possui papel fundamental no ciclo de nutrientes de um rio, fato que o torna um engenheiro do ecossistema aquático. A outra espécie de curimba da bacia do Velho Chico é a curimatá-pioa, que possui o corpo mais baixo e é menor que a curimatá-pacu. Esta curimba é a mais abundante do rio Cipó e também se alimenta raspando algas e detritos no substrato rochoso. Frequentemente, curimbas disputam território no fundo do rio para guardar os melhores locais de alimentação. Os mergulhos no rio Cipó revelam informações importantes sobre o comportamento dos peixes. O leito rochoso típico deste rio é habitado por vários peixes, mas um, em especial, prefere morar sozinho e não gosta de intrusos. Trata-se do mandi branco. Em alguns locais, os abrigos rochosos estão todos ocupados e o mandi branco tem que vigiar sua toca para não perdê-la. A disputa pelos abrigos é acirrada. Durante todo o dia, os mandis defendem suas tocas contra intrusos. E às vezes, os mandis perdem a cabeça e a luta começa. O perdedor recupera o fôlego fora da toca, mas ele não irá desistir. Cascudos também não admitem intrusos e defendem do mandi branco seu precioso abrigo.
Os ribeirinhos do rio Cipó possuem uma admiração especial pelo rio e convivem harmonicamente com a natureza. A água do rio Cipó, na seca, ela é limpinha. É nas águas, é que a água do sertão, que aqui para nós chama sertão, né? E lá em cima chama serra, né? Os moradores necessitam do rio para sobrevivência, né? Que tem muitos aí que a água que eles têm para beber é do rio Cipó, água para banhar, tudo é do rio Cipó, né? Então tem muitos aí que necessitam da água para sobrevivência, né? Mas eu acredito que uma pessoa que tem uma propriedade na beira do rio, se jogar de alguma descarga dentro do rio, é muito sem inteligência também, né? Vamos dar uma geral no rio Cipó. Vamos catar tudo quanto for lixo que tiver, tiver nas beiras dos barrancos. Vamos. Ah, mas você tem compromisso? Tem alguma obrigação? Não, eu vou deixar tudo. Vou deixar minhas obrigações todinhas, vou ajudar para mim ver o rio limpo. O problema maior nosso aqui hoje ainda é justamente isso, é pessoal de fora, né, que é os turistas que vêm, e tem muitos deles que não sabem preservar, não sabem a importância que tem o rio Cipó para os moradores da região, né, que chega aí, que nem tem feriados, épocas de carnaval, eles vêm, como diz, aproveita bastante, vai embora e larga para nós só o lixo aí na beirada do rio, né? Se esse rio acabar aqui, vamos fazer o que aqui, né? E o rio sem peixe também não significa quase nada, né? O rio Pandeiros é um importante afluente do rio São Francisco. Localizado no norte de Minas Gerais, suas águas formam um ambiente único, o Pantanal Mineiro. Para acessar os melhores locais de mergulho, é necessário descer o rio de barco, revelando belas surpresas. Devido à grande biodiversidade, o Pantanal do Pandeiros é protegido por uma unidade de conservação estadual. Este paraíso ambiental também abriga uma rica e diversificada fauna de peixes. Diferentes espécies de piabas e lambaris habitam esse ecossistema aquático, onde se beneficiam da abundante matéria orgânica encontrada em suas águas. Lambaris do rabo amarelo e piabas rapadura
compartilham pacificamente o mesmo habitat. Assim como lambaris do rabo vermelho, que formam grandes cardumes associados às estruturas do pântano. O olho de fogo é um dos mais belos peixes de água doce. De comportamento dócil, se alimenta na meia água junto a outras piabas. O Mato Grosso é uma espécie introduzida na bacia do São Francisco, provavelmente para fins de aquarismo, devido à sua marcante coloração avermelhada. Mas estes pequenos peixes não estão livres de predadores nessas águas pantanosas. A joaninha, também conhecida como jacundá, espreita as redondezas. Esta espécie gosta de viver em águas mais lentas, camuflada em meio à vegetação aquática. Essa estratégia lhe permite dar botes inesperados para capturar seu alimento, geralmente crustáceos, insetos e pequenos peixes. O peixe que tem aqui mais é corimba, dourado, piau, piranha, traíra, surubim. Não é muito surubim. Pacamã também tem. Quase todos os peixes de água doce tem aqui no pântano. O IEF, ele vigia lá dentro o Rio Pandeiro, igual que ele tá vigiando a casa dele. Por quê? Porque o ali é o maior rio que nós temos para produzir, inclusive o dourado. Aqui é berçário aqui por causa do seguinte, na época ali na foz do Pandeiro, o encontro dele com São Francisco, a gente fica lá na época da Piracema, é milhares de peixes subindo aqui para dentro do planto aqui. Aí ele sobe para desovar, ele sobe até na cachoeira, desova e na época que o rio começa a baixar, fevereiro, março, aí ele torna a descer, a maior parte do peixe desce para São Francisco. Fica muito peixe aqui e fica os alevinos que reproduziu na Piracema. É um lugar que gosta, o peixe gosta dali. Esse fez pesquisa, mexeu e virou pesquisa. Hoje em dia é um lugar reservado. Você pode pescar lá 1000 metros abaixo da boca, ou se não 1000 metros acima da boca. No Pantanal do Pandeiros, foram observados juvenis de diversas espécies de importância comercial e ecológica, tais como as matrichãs, que nadam rapidamente para capturar seu alimento na superfície. O piau três pintas também é facilmente observado se alimentando junto às estruturas do pântano. Já o piau gordura prefere se alimentar no fundo do rio, junto ao folhiço, onde também encontra tempo para namorar. O piau branco, um dos peixes mais abundantes do Pantanal do Pandeiros, passa o dia mordiscando as algas que crescem sobre os galhos submersos. As corimbas jovens também utilizam esse ecossistema aquático para alimentação e crescimento. A importância do Rio Pandeiros como berçário de peixes do São Francisco é reconhecida por ribeirinhos e cientistas. A continuidade de sua preservação é fundamental para a manutenção da diversidade de peixes na região. Após o pântano, o Rio Pandeiros retorna à sua forma original
e os mergulhos revelam novas curiosidades. O cará do São Francisco é encontrado nas margens desse rio. Esta espécie possui o hábito de procurar seu alimento junto ao substrato, podendo inclusive levantar as folhas para procurar comida. Em águas mais correntosas, milhares de lambaris ficam abrigados junto à vegetação aquática. Estes pequenos peixes devem estar precavidos, pois o dourado ronda o local. Nadando rápido como uma flecha, os dourados encurralam e atacam os lambaris na margem do rio. O Rio São Francisco, no seu trecho abaixo da represa de Três Marias, apresenta mais de 10 vezes a largura do rio em relação à sua cabeceira. O maior volume de água condiciona uma maior diversidade de hábitats no rio, o que resulta em uma maior riqueza e abundância de peixes. A relação dos ribeirinhos perante o Rio São Francisco também mudou. Agora eles dependem diretamente do rio para a sobrevivência. Ao longo do seu curso, são observados milhares de pescadores profissionais e amadores que dependem do peixe para subsistência e sustento familiar. Devido à maior importância econômica do Velho Chico, os impactos sobre suas águas, peixes e pescadores tradicionais também se multiplicaram. Sou de Pirapora, filho de piraporense, entendeu? Nasci e criei aqui, meu pai também. Sou de família tradicional, minha família toda a vida foi família de fazendeiro. Eu que virei pescador da família, porque pescador tinha dois, era Léo do Peixe e eu. Desde 1967, que eu venho pescando. Aí depois eu criei um bar para mim em 79, mas nunca deixei de pescar não. E a vida nossa é essa aí, é lutando no rio, pescando, que não tem outro jeito mesmo. O estudo antigamente não era igual hoje, que hoje está fácil o estudo. Antigamente, você para estudar era difícil, tinha que ter colégio, tinha que pagar colégio. Meu pai era pescador, não tinha condições de botar nós para estudar, nós tínhamos que ajudar ele. Em 92 eu tirei carteira de pesca. E estou no rio até hoje. E não quero nem saber de sair. Porque a maioria que eu aprendi de tudo foi no rio. O pescador mesmo profissional mesmo, ele pesca da hora que a pescaria abre, ele fica no rio direto. Ali ele pesca domingo, é segunda-feira, qualquer dia da semana ele tá ali. Eu sem o rio não sou ninguém. Pescador sem rio não é ninguém. Ele não sabe fazer outra coisa. Eu sei, graças a Deus. Mas tem pescador que se você tirar a rede da mão dele, a tarrafa da mão dele, acabou o homem. Tem muitos pescadores que ele não sabe bater um prego num pedaço de sabão. Ele só sabe pescar. Meu Deus, eu tô indo pro rio, eu quero pegar um peixe. Não, nem que seja 2 ou 1, mas já fico agradecida. Eu acabo pegando e agradecendo, né? Eu sempre agradeço. O peixe, o alimento,
tudo que eu vou pegar, o negócio eu agradeço a Deus. Porque o pescador tem usura. Se o pescador pega um peixe, o outro tem usura. Então eu, como sou rezador, eu já rezo já coisando. E depois ainda fala, Santa Música manda Paulo, manda o anjo que é Rubim, trazer a sete poeta para acelerar a mim, que eu vou contar o romance do rei do mar sem fim. Aqui existe um gigante que é viado pela fala, tem a minha sorte presa numa caixinha guardada, você matando o gigante, percurso com gereza, uma caixinha vermelha, de fita toda enrolada, corta-fita e abacate, que desencanta a princesa no jardim de Bela Mesa. Eu vou benzendo, vou rezando. Eu tenho minhas orações, que eu rezo, que eu sou compadre do compadre d'água, né? Então, ó, um pescador nessa Maria de São Francisco, daqui até Três Marias, só tem um pescador que dá fumo e pinga pra ele, sou eu. Na margem do rio São Francisco, diversas espécies de peixes compartilham o habitat. Esses locais fornecem alimento e abrigo contra predadores para juvenis de piau-três pintas, piau-jejo, piau-rola e lambaris. Mas predadores como o dourado e o tucunaré espreitam as margens. Os peixes menores, como os lambaris, utilizam as estruturas da vegetação aquática para se esconder dos predadores. Os bancos de vegetação aquática no rio são habitados por diversas espécies de lambaris. O saguiru e a piaba verde também são comumente observados neste habitat. Como em qualquer parte do rio, esse local não está livre de predadores. A traíra se camufla perfeitamente junto à vegetação. E a joaninha, que também se alimenta de lambaris, no momento prefere namorar. Então o peixe não fica ali no lugar limpo mais. Ele fica no lugar igual nós. Nós não temos a casa para nós ficar debaixo para sol, chuva e sereno. Então o peixe também tem um lugar dele ficar escondido. Alguns peixes eles ficam na sombra, né? Eles não ficam o tempo todo no sol, assim, nas águas, eles ficam acumulados na sombra. Então ela fica debaixo da árvore, para fugir dos predadores, que é o prato predileto do dourado, é uma trinchã. É uma trinchã e o douradinho, são os pratos prediletos dela, do dourado. Então fica ali para fugir do predador. E alguma coisa que cai. Cai a barata, cai o besouro, cai a fruta, cai a folha ainda verde, ela tudo para comer, né? Tem a piranha vermelha e tem a beba. A beba ela é branca. Todo mundo tem muito medo da piranha. A piranha é perigosíssima. Mas mais perigosa que a piranha não é o cardume de piranha, é o que está no meio deles. Chama beba, é uma piranha branca desse tamanho assim, ó. Que ela não precisa de motivo para ela morder. Ela já vive mordendo pela natureza. A pirambeba, também chamada de piranha branca, vive preferencialmente em ambientes com águas calmas e vegetação aquática. De comportamento agressivo,
passa o dia incomodando os peixes ao seu redor. Para obter seu alimento, a pirambeba mordisca as nadadeiras de outras espécies, o que frequentemente irrita os peixes maiores. O peixe-cachorro possui o corpo alongado e dentes proeminentes, sendo observado com frequência em meio a galhadas e a vegetação aquática. Este peixe possui o hábito de atacar rapidamente suas presas, geralmente lambaris. A vegetação aquática flutuante nas margens do rio São Francisco abriga uma diversificada comunidade de peixes. A complexidade estrutural desses habitats é fundamental para fornecer abrigo e alimento a juvenis e adultos de várias espécies. Outro importante hábitat do Velho Chico se localiza embaixo de árvores na margem do rio, que fornecem, além do alimento, um diferente tipo de cobertura contra predadores, a sombra. A matrixã é abundante nesse local, pois se alimenta de frutos, sementes e pequenos animais vindos do ambiente terrestre. Ao cair da noite, esses locais são habitados por outras espécies. O mandi amarelo prefere viver em locais escuros como o fundo do rio e possui hábito preferencialmente noturno. Para auxiliar o deslocamento no escuro, essa espécie possui longos barbilhões que detectam os mínimos movimentos na água. O trairão é um grande predador do rio. À noite, aumenta sua atividade comportamental para capturar suas presas. O dourado é o único peixe que exige água forte. Tanto que o dourado, para reproduzir, deu problema. Não sei se você sabe disso, na reprodução de tanque. O dourado é o rei do rio, não adianta que ele é indiscutivelmente. Um dourado de 10 quilos, pega um dourado de 3 quilos facilmente e come ele. Onde tem a curimba tem um dourado, pequeno. Sempre tem. Onde tem um dourado tem a curimba, sempre, eles estão sempre pequenos, né? Estão sempre juntos. É aquilo que os cartões de sardinha fazem no mar, né? Eles fazem no mar aquela... para poder se defender do predador, né? Hoje, atualmente, o que tem mais é curimatã. A curimatã tem sido mais aparecida. Chega um cardume de curimatã em Pirapora. Todas elas dá 700 gramas. É padronizado. Todas dá 300 gramas, todas dá 400 gramas, todas dá 1 quilo. Porque é uma desova que foi para dentro de uma lagoa. Então a água entrou e saiu aquilo tudo de uma vez. Então ele sai tudo selecionadinho. As curimbas são os peixes mais abundantes na calha do rio São Francisco, formando grandes cardumes que nadam de forma agrupada. Com o risco de predação elevado nesse habitat, alguns peixes param para uma rápida alimentação e logo voltam para o cardume.
Os dourados jovens também se juntam ao cardume de curimbas para melhor proteção na calha do rio. A fartura do surubim acabou. Às vezes você encontra um surubim, outro. Por um acaso o pescador, o infrator, pega um surubim arrastando aí, que é contra o regulamento a pescaria de arrastão. Essa é proibida. Mas eles pescam aí no nariz da polícia, mas por quê? Sobrevivência. O surubim, ele gosta de ficar em loca. Tem uma pedra, tem um pau, tem uma tronqueira, ele fica ali encostado. O peixe, ele tem o local dele morar. Se eu acho que se tem um furacão, passa um surubim aqui, se eu acho que ele mora aqui, ele mora em outro canto. Ele anda caçando o que comer, mas ele vai pro local dele, pra cama dele. Quando ele tá assim já, vamos dizer assim, dormindo, né? Tá ali bem calmo mesmo, você percebe pelas nadadeiras dele e os bigodes. A nadadeira fica tombada, deitada, os bigodes quietinhos. Mas quando você chega e vê ele, e ele tá com os bigodes atentos e as nadadeiras, já pode saber que ele já tá pronto para fugir. Para investigar os peixes que habitam a porção mais profunda da calha do rio São Francisco, foi necessário deslocar de barco para um ponto de mergulho. Aos 8 metros, a luz natural ainda é boa, mas à medida que se desce, é preciso o uso de lanternas para iluminar o fundo do rio. A partir dos 18 metros, o leito do velho Chico começa a apresentar locas de pedras que podem servir de abrigo para algumas espécies, como o mandi cerrudo, que se encontra confortavelmente intocado. Aos 24 metros, o leito do rio torna-se plano, rodeado por pedras e paredões e habitado por peixes que preferem águas mais profundas, como a corvina e o mandi amarelo, que formam grandes cardumes no fundo do rio. Mas um peixe grande parece habitar o local. É o surubim, o maior e mais valioso peixe do rio São Francisco. Estas são as primeiras imagens do surubim em seu habitat natural no Velho Chico. Durante o dia, esta espécie repousa tranquilamente em locas no fundo do rio. Este predador topo da cadeia alimentar precisa de um rio vigoroso, com extensos trechos livres para migração e substrato íntegro para a sobrevivência. O pocomã aqui para nós no São Francisco é muito difícil pegar um pocomã. Quando chega a pegar um desse tamaninho. Se fosse para mim colocar na lista dos extintos, eu não colocaria o pirá, colocaria o pacamã. Pocomã tá mais difícil que o pirá. Não estou dizendo que nenhum dos dois tem extinção. Mas o pocomã tem menos que o pirá. O pocomã tá liberado, o pirá não. O fundo do rio São Francisco, aos 24 metros, nos revela outra surpresa. Um belo pacamã. Este peixe possui olhos diminutos,
e boca provida de pequenos barbilhões para rastrear os movimentos na água. Habitar os locais mais profundos do rio certamente beneficia algumas espécies a alcançar um grande porte corporal. Vai aparecer o peixe, já vai ser. Bicho bem. Alguns pescadores, durante a vazante do Velho Chico, habitam casas de barro em ilhas formadas pelo rio. Neste período, além da pescaria, eles aproveitam para cultivar hortaliças no solo rico em nutrientes. Meu avô era pescador, criou meu pai, que tem 72 anos, que me criou eu, que tenho 45, pescando, e eu tenho filho com 25 anos, que eu criei pescando. Praticamente minhas meninas foi vivida com a água do rio, né, praticamente, e do peixe. Mas graças a Deus, meus filhos, tudo eu criei, tudo foi na pescando. De quando meu pai me criou pescando, e pescando criei meus filhos. A pesca hoje está muito explorada. E você tem que ter os dois lados, a pesca e a roça. Senão, não tem como sobreviver. Não. Viver de pesca hoje é problema. Vai passar necessidade? Vai. Vai construir uma casa? Não vai, porque o que ganha é só para comprar arroz e feijão. Se eu tivesse hoje 15 anos, eu não ia envolver com pescaria. Eu ia estudar. Entendeu? Porque, primeiro, estudo hoje está bem mais fácil que antigamente. Então, é preocupante? É. A gente fica triste, porque a gente nasceu vendo muita fartura e hoje não tem. Ou toma providência agora, não adianta mais. Porque já depredaram muito, agora tem que corrigir o que fizeram. Se continuar o que fizeram, vai acabar. São empresas que jogam rejeito, são lixo, são jogados aí, o esgoto da cidade cai nele, então eles falam muito em preservar, mas não fazem nada, né? Então o que está faltando em São Francisco é uma organização como? Limpar o rio do lado da outro, reflorestar o rio, plantar na margem do rio, tratar das nascentes, não deixar desmatar as nascentes. A água tão limpa, o peixe aparece. A poluição é que mata o peixe. O Rio São Francisco ele é importante porque você vê a quantidade de pessoas que o rio alimenta, da nascente até a foz, né? Com peixe, com água. O São Francisco não sustenta a minha família só, não. Ele sustenta milhares de famílias. Isso aqui é uma indústria pesada, uma indústria de mais de 50 mil funcionários. Porque pescaria é trabalho. Então, se todo mundo ajudar, ter a consciência para ajudar a preservar o nosso Chico, que é o São Francisco, ele pode criar vida. Ele pode viver. A minha vida, eu posso te falar que está no Rio São Francisco. Se sou hoje o que sou o que seja um pescador, o que tenho hoje, eu ganhei tudo no Rio. Por isso eu falo que é o pai, a mãe, o irmão, a família toda. É o Rio São Francisco. E não é só para mim, não. Milhares de famílias dependem do Rio São Francisco para sobreviver. Milhares de peixes, outros animais e plantas dependem das águas de sua bacia para a sobrevivência. Quais são os limites do Rio São Francisco? Qual o valor da conservação de suas riquezas ambientais, culturais e econômicas? Qual é o futuro que nós, brasileiros, queremos para o nosso velho Chico? Quero ver o Rio São Francisco São, velho Chico São. Quero ver o Rio São
Francisco São, velho Chico São. Quero ver água correr pura e cristalina, a minha rima é reflorir os carmes. O rio não ri com essa pobre chuva fina, é como um riso de menina infeliz. A insanidade perfurou as suas veias, fugiu sereias, peixes negros e sacis. Tão por um triz os curumis das aldeias, não tem água, não tem ceia, não tem força pra sorrir. A insanidade perfurou as suas veias, fugiu sereias, peixes negros e sacis. Tão por um triz os curumis das aldeias, não tem água, não tem ceia, não tem força pra sorrir. Quero ver o Rio São Francisco São, velho Chico São. Quero ver o Rio São Francisco São, velho Chico São. Salve o Santo Reis, o samba de roda, viva São Francisco, é com você, poeta. O coração do velho Francisco não tá bom, tá batendo com tom desentuado da mortalha. Em sua calha encalhou o sonho do vapor, mesmo sofrendo essa dor, continua na batalha. A doença que tu tens existe cura, tá na cultura desse povo beiradeiro, que é verdadeiro e é fruto da mistura de carinho e rapadura com farinha e flor de cheiro. A doença que tu tens existe cura, tá na cultura desse povo beiradeiro, que é verdadeiro e é fruto da mistura de carinho e rapadura com farinha e flor de cheiro. Eu quero ver o Rio São Francisco São, velho Chico São. Quero ver o Rio São Francisco São, velho Chico São.